Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feotech, mas hoje eu estou para falar de carros de loucuras e hoje um upgradezinho no carro do meu filho, do Pedro, né? Vocês acompanham aí as sagas, vocês sabem que eu comprei essa BMW M5 porque era o sonho de infância do meu filho Pedro, né? Tive que realizar, ele está quase fazendo carteira, está com 13 anos de idade, aí nos 15 eles podem começar a dirigir, então para não correr o risco de não achar um carro para ele a tempo, eu já fui antecipadamente comprei. E também porque o cara precisa sempre dar uns upgrades, precisa fazer algumas coisinhas e a gente está sempre na busca incansável de fazer algo diferente, novo e louco. Eu sempre tive vontade de botar um som de Fórmula 1 num carro que já tem um som de Fórmula 1, praticamente, para ver o que dá de diferença fazer uns upgrades aí nervoso. Porque hoje eu vou estar realizando um sonho, porque quando eu tinha uma BMW M5 lá no Brasil, há 10 anos atrás, eu sonhei em comprar um coletor 5 em 1 de cada lado, equal length, que é equalizado, mas eu não tive coragem. Agora eu consegui. Aqui nos Estados Unidos é mais fácil também um pouco de conseguir essas coisas. E hoje nós vamos botar na BMW aqui um coletor animal aqui. Vocês vão ver em cima da mesa as peças, daqui a pouco eu vou mostrar que eu consegui. Vamos fazer algumas manutenções no carro aqui, críticas. Uma delas é as bronzinas, que muita gente tem curiosidade por que tem que trocar a bronzina tanto nesses carros. Vocês vão entender hoje por quê. Todos os detalhes, a gente já fez os injetores, já fez outras manutenções na M5 V10 aqui, mas tem mais alguns upgradezinhos e mais algumas modificações, mas eu estou muito curioso pelo esse coletor de escape, o som que vai ficar trocando os coletores, a gente vai analisar tudo isso. Então, bota na TV aí, ó, prepara o chimarrão, porque hoje o episódio vai estar bem legal. Desde que eu comprei o carro, eu sabia que eu tenho que fazer uma manutenção mais elaborada, que era as bronzinas, né? Que comprar V10 já sabe o que tem que fazer. BMW, V10... Essa BMW, assim como a V8, a S65 também, a né? S65 também. Que é uma M3 dessa mesma geração. Isso, com o V8. O V8 faz a mesma coisa. Eles têm um problema crônico de bronzina que come bronzina, né? Exato. Simplesmente assim, todos os motores os caras acabam tendo que trocar. Se não trocar, joga a biela para fora, gruda. Teve conhecidos aí que a gente tem aí, não vamos citar o nome, mas teve gente que estragou o motor, eu conheço, cara, uns 2, 3 assim que estragaram esse motor. Eu tenho um amigo no Rio que o carro pegou fogo e lambeu tudo. Jogou a biela para fora. Jogou a biela para fora, pegou no escapamento e... Mas o que acontece com esse motor? Ele trava, ele prende, ele começa... Na verdade, existem várias teorias. Uma, que eles erraram na folga das bronzinas. Eu não acho que a BMW iria errar. Outra é que o pessoal não esquenta o carro, que é o que você sempre fala. Liga o carro, deixa ele esquentar para sair. Quando eu tinha esse carro 10 anos atrás... Eu me lembro direitinho assim, eu tinha escutado já, nunca acelera o motor gelado esse motor aqui particularmente. Tem que chegar a 100 graus Celsius do óleo. E tem uma observação, é que ninguém leu o manual, né? No manual está escrito exatamente isso. No manual ele dá a entender do tipo, você tem um carro de competição, você tem um carro com motor com tecnologia de competição. Então, como um carro, está mais ou menos assim no tradutor, lá, como um carro assim, você tem que ter alguns cuidados. Um deles é ligar o carro e aguardar o aquecimento do motor. É umas coisas... Mas que ninguém faz, né? O cara liga e quer sair. Uma das teorias é essa. Então, assim, ela dá uma folga, ela dá uma coisa e ela prende e vai. Quando joga a biela para fora, Anderson, geralmente é os bicos. O bico desse carro trava, aí ele dá calço hidráulico, e aí imagina, calço hidráulico no V10. A biela joga para fora e junto já vem óleo, combustível, tudo em cima do catalisador, que é aqui embaixo. Sim. Isso encandece. E lambe. O dos bicos a gente já mostrou, acho que até no episódio passado, a gente já trocou, já resolveu esse problema. E agora, na verdade, faltou os problemas remanescentes assim que a gente estava para fazer. Porque aí é uma manutenção um pouco mais elaborada, porque trocar a bronzina é um pouco mais... Mas aí só voltando, a bronzina é o seguinte, a bronzina é a peça que fica entre a biela e o virabrequim, né? Aqui tem um jogo de bronzina nova, ó. Aqui tá os novos. E a bronzina, aqui tem ó, as 20 bronzinas, que na verdade são 10 pares, né? Então a bronzina vai e ela faz o assentamento entre a biela e o virabrequim no motor. Essa teoria de que é um motor de corrida é bem válida. Eu acho que tem bastante verdade isso aí, porque tem uma história que a gente conhece bastante, a engenharia da BMW fez uma excentricidade aqui. Eles pegaram um motor baseado no motor da Fórmula 1 da década de 90 e adaptaram eles ali, aumentaram a cilindrada de 3 litros da época do V10 na Fórmula 1 para 5 litros, para não precisar girar, também em vez de girar 16 mil RPM ou 14 mil RPM que ele girava na Fórmula 1, ele baixou para 8.300 original, que é um absurdo para um motor de rua, é um absurdo já. Só que algumas das coisas assim, tipo, esse motor ele é de corrida ainda, então
até se for olhar aquela AMG, a Mercedes AMG One agora, tem uma instrução que tem que ligar por tantos minutos, esquentar o óleo antes de andar, então mais ou menos uma similaridade assim. Só que os caras fizeram isso num sedã familiar, né? Tipo assim, mandar esquentar o óleo num sedã de família, né? Então assim, ó, cadê as bronzinas da tua BM? As bronzinas da minha estão ali. Pega lá. Vou pegar pra gente dar uma olhada. Porque é o seguinte, o Denis fez a manutenção na BMW dele. A BMW dele tem 80 mil milhas, ou 90, 80 e poucos mil milhas, que é baixo, tá? Para um padrão americano, que tem muito desses motores que tem 100 mil milhas, 200 mil milhas, que é 200, 300, 400 mil quilômetros. Mas assim, não se tem história de um motor desses que fez 100 mil milhas sem trocar bronzina, né? Aqui, Anderson. E hoje a gente vai ter comparação, né? A gente até guardou para saber como que estavam as minhas. E como vai todas estar, elas, ó. Todas elas. Vamos ver se dá pra pegar a luz aqui, ó. Ó. Aqui, ó, é onde é que, vamos dizer assim, a bronzina fica aqui, né? Provavelmente essa parte com mais pressão aqui é de cima, ó. Então a bronzina fica assim, ó. Olha como ela tava arranhada aqui, ó. Ela tirou já uma superfície de cima. Há uma teoria também que o material das bronzinas naquela época era... A gente vê que ela tem um cobre aqui dentro. Parece-me, alguma teoria é que o cobre dentro da bronzina deixa ela mole. E aí fazia esse desgaste. E realmente você vê que, ó, todas as bronzinas da parte da porrada, né, da biela, que é a parte que leva a pancada, todas elas estavam gastas. Aí chegou no cobre realmente. Que dizem que essa já não tem. Essa é aquelas que chamam de trimetal, não é isso? Sim. Então aquela ali já não tem. Então essa aqui é uma outra teoria que dizem que ser isso. Então o que a gente vai fazer? Esse motor aqui eu tinha 80 mil milhas, tá? 80 mil. 80 mil, não era muito, né? Que agora, esse aqui tem 50 mil milhas, é bem menos, tá? E o cara que tinha esse carro aqui era um conhecido meu, pelo menos me disse, né? Que sempre que um cara compra um carro, o cara diz que nunca acelerou gelado, que nunca deu pau, sabe aquela história, né? Mas ele era bem cuidadoso, então eu tô muito curioso para saber se essas bronzinas aqui vão estar... a gente vai fazer a comparação hoje para ver. E eu sei que ele não trocou também, então assim, provavelmente, se as bronzinas estiver novas é porque elas são de fábrica, provavelmente. Esses nossos ex-donos, né? O meu fica me passando mensagem. Uma vez por mês ele me passa mensagem perguntando como que tá o carro. Ó, tem saudade. Eu peguei um carro ou um cachorro, não sei. Bom, isso é uma razão também porque esses carros desvalorizam tanto de preço nos Estados Unidos, né? Porque um carro desse aqui, uma BMW Zero M5 hoje custa 140 mil, 150 mil dólares, né? 150 Essa aqui a gente paga 1/10 do valor. Então tu paga 10 vezes menos, porque na verdade o custo de manutenção é muito caro. Até porque é o seguinte, essa manutenção aqui, quanto é que as oficinas cobram para fazer aqui normalmente? Tem uma oficina aqui, eles cobram na faixa de 8 a 12 mil dólares. 8 a 12 mil dólares para fazer o serviço de troca de bronzina. De troca de bronzina. Cara, a bronzina custa 400 dólares o jogo, tá? Os caras cobram 8 mil dólares a 12 mil, mas é porque assim... Eles trabalham, que todas as oficinas aqui, né, Anderson, eles trabalham em cima daqueles sistemas de autodata, tudo. Então eles pegam lá o que tá... Ao data, eles dizem, o que a engenharia diz que leva o tempo é que eles cobram do cliente. Eles cobram e foda-se se fizer menos. E se fizer meio enrolado no padrão devagar aqui, demora uma semana para fazer, né? Uma semana. Aqui, fazendo rápido, como você viu, fazendo a minha, eu levei 2 dias, né? Então aqui a gente vai estar agora... Só porque o que acontece? Para trocar a bronzina, o certo era tirar os cabeçotes, tirar os pistão, tirar tudo, mas aí... O motor e revisar desmontar inteiro, né? Aí a gente vai fazer aqui, vai fazer um... Não é nem um meia sola, porque eu acho que os caras é a maneira que se faz. Todo mundo faz isso, é tirar por baixo, soltar o cárter e a gente vai por baixo trocar tudo. É o procedimento que todo mundo faz, né? Ninguém chega a desmontar todo ele. A literatura manda desmontar, arrancar o motor fora, tudo mais. Sim, né? Se a literatura tivesse... E aí vocês vão ver, é bem delicado, porque tu tem que tirar o cárter, tem que jogar a bronzina para cima, tirar a bronzina, e aí tem que cuidar realmente do virabrequim, porque pode dar uma marcha. Pode riscar ele, não pode ter isso. Mas... Se a minha que estava mais rodada, o virabrequim estava zero, esse aqui deve estar bem novo. Pelo que eu entendi, o virabrequim é muito forte dela. É muito forte, ele não é difícil dar problema. E aí, só que o pepino é o seguinte, vocês vão ter que desmontar meio carro para chegar no tirar o cárter. A gente fez, né? Eu fiz as ferramentas, a gente fez uma ferramenta para segurar o motor em cima, para não precisar baixar ele, e aí embaixo arrancar a suspensão toda. A gente vai tirar tudo de baixo. E aí, como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer algumas manutenções preventivas, que é o Vanos. Já vamos fazer o Vanos, que ele gasta esse anel aqui. Esse anel dentro e a mangueira que ele resseca. Da bomba de óleo, ó. Isso. Que aí, ao invés de trocar a bomba inteira de óleo, que quando ela estraga assim, aí fica bem mais caro, troca só esse anel aqui, como se fosse uma camisa ali, né? Que não deixa de ser barato também, mesmo aqui, né, Anderson? E essa linha de óleo diz que ela estraga também. Ela resseca a mangueira dentro aqui. E aí tu troca. E estoura. Então isso aqui é um preventivo no Vanos aqui. Esse carro não tá com problema no Vanos, mas a gente vai fazer esse preventivo aqui.
E aí, o que fez o carro parar mesmo foi o alternador, né? Alternador dela. Porque eu não sei se vocês viram, quando eu tava andando semanas atrás, daqui a pouco começou a dar umas loucuras de elétrica, assim, e dito e feito, o alternador começou a falhar, e a gente comprou um alternador aqui original, até um detalhe para vocês terem uma ideia, o alternador original da Valeo, ó, custa $230 zero aqui. O alternador, que não é caro para um carro desse porte, o original tinha até... Sim, mesmo o pessoal no Brasil mesmo fazendo, vamos converter, mesmo convertendo para o Brasil não fica caro, perto do preço que deve ser lá, né, isso? E aí não precisa, aí trocamos o alternador inteiro, porque esse carro também tem um problema que o cofre é bem quente, né? O alternador fica muito próximo ao escapamento, então ele esquenta muito. Ele esquenta muito, então vamos fazer o seguinte, ó, antes de a gente entrar no coletor aqui, que é a cereja do bolo, nós vamos fazer uns outros procedimentos, vamos tirar aqui agora, vai tirar, desmontar a borboleta, vamos tirar o pulmão dela aqui. E vamos começar a desmontar isso aí, porque tô curioso para ver se essas bronzinas estão estragadas ou não. Os dois atuadores, zero. Realmente ele tinha trocado já. Porque um outro problema que esse motor tem é as 10 borboletas, ó, são 5 de cada lado, elas são mecânicas, mas elas são mexidas por um atuador eletrônico. Então, em vez de ter um... Ele tá aqui, ó. Ela abre, aqui, ó. Mas, na verdade, é um motor elétrico tipo borboleta mecânica, borboleta eletrônica, que abre essas borboletas, ó. Através desse haste aqui. Aí tem um atuador aqui, dois atuadores no meio aqui, a engrenagem deles quebra. Ele come o plástico e ele dá problema. E aí, o que ele botou aqui, às vezes, eles fazem uma engrenagem de cobre, De cobre, o alumínio e... E aí resolve, fica metálico. E aqui ele botou as duas original, ele trocou, né? Sim. Ficou legal. Bom, tá fora, tá aí. Aqui a gente já tinha feito o upgrade de filtro de combustível, né? Porque esse carro também, um dos problemas dos bicos injetores o bico tem mais propensão a trancar, mas também falta um filtro de combustível. Para segurar a sujeira. A gente já trocou no tanque desse carro? Do tanque já. Tá. A gente trocou do tanque, que é dentro junto Você com o nível do tanque, né? Você pediu 2, porque veio 2 na... Porque esse carro tem 2 lados, mas um lado é uma bomba elétrica e o outro um filtro. Aí quando tu pediu, veio 2 filtros. Tem um sobrando. E a gente botou um filtro adicional aqui de combustível para prevenir. 10 microns, né? Esse filtro é de 10 microns. E é isso. Tá. Agora vamos para a parte de baixo. Agora a gente botou uma ferramenta que a gente fez aqui para o motor ficar alinhado, para a gente poder levantar agora e soltar toda a parte de suspensão, agregado por baixo, para nós poder chegar próximo ao kart, e aí começar a desmontar tudo para poder chegar nas bronzinas. Vai ser uma luta. Fiz isso na minha. Já fiz em algumas, vamos dizer assim. Agora é o seguinte, ó, olha esse coletor aqui, ó, só que ele vem todo desmontado, né? Quando eu recebi, eu pensei, caramba, os caras mandaram tudo desmontado. Só que eles fazem o seguinte, ó, para montar no lugar, eles mandam o coletor aqui do 5 em 1, ó. Então tem aqui os cilindros, ó, por exemplo, ó, cilindro 1, 2, 3, 4, 5, e aqui, ó, 6, 8, 7, 10, 9, ó. E aí, então, um de cada lado. Mas a jogada desse coletor aqui, ó, é que eles falam que ele é equal length, né, que esses tubos aqui, todos eles têm o mesmo comprimento, ó. Só que tem uma coisa interessante que é o seguinte, se falo certo, não é equal length, é equal volume, né? O volume não é comprimento iguais, deveria ser, ele deveria ter o volume igual. E às vezes uma curva assim, ela demora mais para a onda ir do que um trecho reto. Então assim, quando tu faz várias curvas, o pulso de escape, ele demora mais tempo do que numa linha reta. Pelo menos esse é o meu entendimento. Se tiver alguns gurus aí que quiserem complementar, por favor, complementem nos comentários. Mas a jogada toda que os caras fazem é ter os comprimentos iguais, tá? Só que assim, por exemplo, assim, vou pegar esse aqui que eu acho que é o mais longo, ó. Que é o cilindro 1, tá? Com o cilindro 5, ó. Será que isso aqui tá igual, ó? Porque aqui, ó, vamos dizer... Aqui sai junto. Vai indo. Não. Ele tá uma diferença que assim... De... uns 5 centímetros, assim, de diferença entre um e outro, pelo menos cálculo. Só que ele faz mais curva, né? Mais curva. Então, talvez por fazer mais curva, ele chegue com gás no mesmo espaço desse que é mais reto, né? Se tu pegar esse aqui, por exemplo, ó, vamos ver, esse aqui, como é que eu vou comparar esse aqui?
Esse aqui tá tipo igual, ó. Dá pra medir de várias maneiras. Mas aí a jogada toda aqui é o seguinte, ó. Vamos pegar, ó, vamos fazer a montagem, ó. O que eles falam primeiro pra montar? Ó? Pegar o cilindro do meio aqui, que é o 3, tá? Deve ser esse aqui. O cilindro 3, ó. Monta aqui, ó. Tem que botar cola aqui no meio, né? Tem que botar um silicone de alta temperatura, né? Só montar um pouquinho. E aí vai vai o parafuso aqui. Aí vai o parafuso aqui. Ele, na verdade, é os parafusos. Tá. Então bota esse 3 aqui. Na verdade vai botar todos eles no escape ali. Aí o 3 tu parafusa com força, parafusa no coletor. Quando tiver o 3 parafusado, os outros deixa solto. E aí vem aqui, ó, o 2, por exemplo, ó. O 2 vai ser... Você tem aqui, ó. Aqui, ó. Esse é um quebra-cabeça pra pra gearhead. É. Porque ele não dá o ângulo aqui, que louco! Tá, nós estamos perdidos agora aqui. Vamos ver se não tinha que ter feito na ordem diferente, ó. O 5. Ele vai... Não, ele tem que ser assim. Aqui, ó. Ó, ele vai lá, só que ele vai... É que na verdade... Tem que montar. Na verdade, ele vai estar no lugar lá, todos eles. E aí ele vai entrar assim, ó. Quer ver, ó? Ele vai entrar aqui, ó. Ó. Agora ele vai, ó. Sim. Ó, isso, aí, agora vai. Tá. Que eles vão estar... A ideia deles é que todos os coletores... Eles vão estar no... O 4 agora. O 4 vai aqui no meio, aqui, ó. Vai lá, vamos montar. E vai aqui, ó. Vamos lá, ó. Aí. Só que, cara, mais uma vez, no lugar ele já vai estar alinhado aqui, ó. Mas, ó, aqui... Vai ter que soltar os outros, ó. Vai ter que soltar os outros pra alinhar. Mas vamos isso. Vamos soltar, vamos olhar. Vamos lá. Não, mas vai ter que ser aqui, ó. Assim, ó. Aí vai aqui, ó. Vai ter que montar. Isso. E esse por isso que eles falam agora... montar quase que antes, isso. Ó. Caramba. Aí. Olha só isso aqui. Abrimos um coletor. Não, olha só. Olha, aqui não tá alinhado, porque tá... Na verdade tem que prender, mas todos eles vêm e fazem o caminho para entrar. Olha a ginástica. Tudo isso para ter um comprimento igual, cada pulso de escape sair numa ordem assim igualmente espaçada, porque isso é uma coisa que eu estava explicando pro Pedro, que eu estava andando com a Mercedes, o Pedro falou, mas o ronco tá bonito. Eu falei, não, o ronco bonito, eu vou te mostrar um áudio. Aí mostrei aquele áudio da outra do Aston Martin, da Secret Weapon. É diferente, porque um escapamento equalizado, ele não tem pulsos batendo um em cima do outro assim, porque hoje quando tu anda no carro ele faz esse quando dá o pico é porque tem mais de um cilindro batendo junto assim na mesma hora aqui no coletor, ó. E quando tu tem eles igualmente espaçados, eles entram numa sequência que a pulsação aqui ela é uniforme assim, e aí não dá picos de onda sonora assim. Aquele pico da onda sonora é o que faz o estralado assim. E aí o barulho fica muito alto, porque na verdade tem distorção. É que nem uma caixa de som, né? Se pegar uma caixa de som furada, pode estar baixinho que incomoda, né? Tu fica incomodado com aquele som distorcendo. Se é um som de altíssima qualidade assim, tu pode escutar bem alto que ele não dói o ouvido, ele não te incomoda. Sim. Mesma coisa do motor. Cara, pode ser, eu acho que sim, um escapamento desses pode ser literalmente cano reto, que ele vai ser alto, mas ele não incomoda. Então, isso que é o interessante. Fábio, se curtiu, apoia. Ele tá sonhando com a Fábio, Mercedes, Fábio, pelo amor de Deus, Fábio. Converso com o Fábio, me enrola. Não, me enrola não, digo, Fábio me ajuda, mas não pego, não consigo fazer um carro com ele. A Mercedes, ó, ele vai ligar pra você agora e falar assim que vai mandar o escapamento da Mercedes. Mas, cara, olha só, é uma obra de arte. Agora, isso tudo no lugar agora, imagina. Isso é bom porque o problema é teu. Estamos progredindo aqui, então, o que tem que fazer para chegar no cárter aqui? Então, a gente está soltando todo o agregado da suspensão, a gente vai descer amortecedor, tudo, toda essa parte de suspensão, agora a gente vai descer ela, deixando escorrer o óleo da direção hidráulica, a gente vai baixar para a gente ter acesso ao cárter. Aí a partir disso começamos a parte da desmontagem mais... Porque o motor tá com os calços ou o motor o motor tá solto. Sim, tu segurou lá em cima. Eu fiz um suporte lá em cima porque ele tá preso, ele tá preso. Ele fica preso no câmbio. Na verdade ele já tá solto agora, o motor já tá só no calço, ó. Ó, o motor tá solto já.
Então aqui, ó, é que solta tudo, ó. Todo o agregado em volta aqui vai baixar com a suspensão inteira. Vai descer tudo ele junto para nós poder chegar na... Uhum. E aqui esse carro tem o câmbio, um câmbio SMG, né? SMG 3 que chama, que é a tecnologia da BMW que os caras fizeram de... É um câmbio manual que eles automatizaram, né? Então ele não é nem um câmbio automático, nem um câmbio dual clutch, dupla embreagem, é um câmbio simples, né? Embreagem simples, embreagem comum, inclusive a embreagem dele é uma embreagem de 2 discos. Tu tá com uma aí, né? A embreagem da minha tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A embreagem é uma embreagem simples, assim, de lona mesmo, de 2 discos. Essa é a embreagem da minha que eu vou trocar, né? Sim. Aqui. Aqui, ó. Legal. Ó, é uma embreagem de lona simples com 2 discos. 2 ó. discos, o outro disco tá aqui embaixo, que tem que puxar. Aqui. Puxa. Só puxar Aqui tem um separador, ó. Aí, tipo assim, ó, é uma embreagem de 2 discos, ó, com um separador aqui no meio. Esse é um disco de lona, o outro disco de lona, ó. E uma encaixa na outra, ó. E aí, essa embreagem, inclusive, no meu calibre, eu andei por 10, não digo 10 anos, uns 8 anos, pelo menos. Essa embreagem estava no meu calibre. Era igual essa? Eu adaptei porque quando eu tinha a BM igual essa no Brasil, estragou uma vez a embreagem e eu fui comprar uma nova. E aí quando eu comprei a nova eu achei fantástica isso aqui. Isso aqui há 10 anos atrás não tinha no Brasil. Assim, fabricante nacional de embreagem multidisco que desse assim um controle tão bom, sabe? Aí eu peguei essa embreagem na época no Brasil, tirei a lona, botei uma lona HD e adaptei no câmbio do Cruze, que é no meu calibre, né? E aí ele entrou, ficou delícia, assim, andei por muitos anos. Aí agora, recentemente, que eu usei a embreagem da Ceramic Power, porque digamos que evoluiu muito a tecnologia de embreagem no Brasil. E agora eles têm umas embreagens que eu acho que é melhor do que essa aqui da era na época, que ela é com Kevlar, 2 discos, assim, que aí realmente aguenta os HP, tem potência, segura a potência e tudo. Mas na época isso aqui era, meu Deus do céu. E é uma embreagem que quanto é que custou isso aqui? 480. $480. Ela, digamos assim, pro Brasil... em comparação com uma embreagem de competição americana, que é tipo $2, $3 mil, é uma fração do preço. Então ela é uma opção boa de embreagem tipo de um original que aguentava, porque olha que esse carro aqui, ele tem tipo 500 cavalos, um torque bem alto e o carro é pesado, né? Então essa embreagem aqui, ela aguenta aí 800 cavalos facilmente, sabe? De lona, assim, bem fácil. Então é uma opção boa. E aí esse câmbio, o que eles fizeram na BM? Ele é um câmbio, o SMG1 foi as primeiras M3, se não me engano, da década de 90, que botaram automatizado. Aí eles simplesmente fizeram o mesmo esquema da Ferrari, o F1 da minha Ferrari da 355, né? Pega um câmbio manual e botam uns hidráulicos que fica mexendo as marchas. Então ele tem aqui uma bomba hidráulica, ó. Essa aqui é a bomba, né? Isso, a bomba. A bomba do hidráulico aqui, E os atuadores. que faz pressão, e tem uns atuadores que ficam literalmente mexendo os garfos E fazendo as e trocas. atuando a embreagem. Então ele basicamente automatizou um piloto, assim, ele tipo debria, pisa na embreagem, vai lá, faz a opção de garfo. A única diferença que a BMW fez na SMG1 e o 2, eles eram realmente um câmbio manual, com a posição das marchas exatamente como eles eram. E depois eles foram, na SMG3, que é dessa aqui, eles mudaram a posição das marchas, porque aí já não tinha mais versão manual dele, todos são automatizados. Então se quisesse botar uma alavanca nesse câmbio aqui, ele ia ficar assim, tipo, a primeira aqui, a segunda totalmente no outro lado, a terceira em outro lugar, e ele não funcionaria no modo manual. Então, só que aí depois disso eles abandonaram esse tipo de automatização do câmbio e foram tudo para câmbio, ou câmbio automático, que é tipo um ZF8HP, ou os câmbios dupla embreagem, que nem o DCT7 que a BMW usou em muitos carros, e que ficou realmente muito melhor, né? Mas sem dar problema, né? É interessante. Esse câmbio aqui, ó, tem uma particularidade também. Esse motor, muitas vezes ele perde força, né? E aí o que o pessoal vê? As escovas dele, é um motor de escova, né? As escovas dele gastam e começa a perder contato e ele começa a ficar fraco. Aí o que o pessoal faz? Ou dá uma lixada na escova, dá uma carga nas molas, ou troca. Ou tem um kit de escova, Tem né? um kit de escova que troca nesse motorzinho e no de cima. Na bomba também. Então dá pra melhorar. Que aí se o câmbio começa a não engatar nesses carros, normalmente a pressão do hidráulico tá baixa, tem que No caso da minha não faz burnout, tá patinando. Aí do Denis acabou a embreagem, mas também a embreagem. E aqui dá pra ver de novo o escape, né? Até deixa eu falar um negócio. Aqui nós temos um escape em um X, né?
O X é basicamente pega os dois lados aqui do motor e cruza eles para equalizar os cilindros. Mas tu viu esse escape em Z? Tu já viu isso aí? Olha isso aqui. Não. Eu tô até falando com o cara, tô curioso se isso aqui Cara, funciona. Um amigo nosso. Olha só isso aqui, ó. Ele é em Z, ó. Que Então, chama. tu sabe que o... Vai misturar bem. O Marcelo me ligou um dia e falou assim, Denis, esse escapamento que vocês botaram na BMW é legal, mas chegou um cliente lá na oficina dele, lá em Orlando, esse X aqui, Anderson, o cara fez inteiro. Ele juntou os dois tubos por mais tempo, pro som mas misturar olha só mais. como é que é. Ele não deixa voltar. Esse aí ia ser legal. Esse aqui, ó, ele entra de vídeo, ó, e aí ele não deixa voltar o som, porque o que acontece aqui dá uma volta e ali ele vai até o final. Olha só. Mas já tem impresso? Tem, esse aqui impresso, é tudo impresso em metal, ó. Esse aqui, inclusive, é como se fosse pro DeLorean lá, assim. Ele vem, um divide pra cá e um volta pra cá. Então ele faz o X atrás, tipo pro C8, sabe? Isso aqui é 3D, impresso 3D, né? Tem pra esse aqui já? Não, na verdade é só dizer o diâmetro e ele manda. Podia testar, né, isso aqui. Pô, isso aí ia ser... É. Porque aqui, ó, vamos pegar o diâmetro aqui. Esse tubo aqui é de quanto? Esse tubo aqui é de 3? Deixa eu pegar 3. Tem certeza? Tem. Esse é 3. Absoluta? Tem. Esse é 3. Então é Nós medimos aquele dia. um de 3 aqui. Já vou baixar pra soltar agora as torres. Foi. Tá precisando de um toquezinho. Assim. Ele vai estar firme, as torres estão no lugar ainda. Ah, tá. E aí você já enxerga um pouco do cárter. Sim. É grande esse cárter. Sim, a junta do cárter é essa aqui. É. É grande. E aí, uma outra coisa que a gente não falou, né? Depois a gente vai mostrar, é que a gente troca também os parafusos de biela, né? É, os parafusos de biela também troca. Porque aí botam uns parafusos RP, ó. Que estão... Tá fechadinho, ó. Depois eu te mostro. Bota parafusos RP de biela, já que vai trocar. Porque normalmente parafuso de biela é uma coisa... Especialmente os originais, tu torqueia uma vez. Então, tu torqueou na fábrica, teoricamente ele estica, assim, e não é pra torquear 2 vezes, né? Tem gente que reusa. Tu utilizou de novo os parafusos teu ou tu comprou novo? Na minha veio novo. Ah, veio novo Eu também? vi novo. Mais Comprei, original? Não, eu comprei junto com na Race. É. Tá. Porque normalmente, ó, se o cara vai lá e bota o mesmo parafuso velho, assim, teoricamente ele já esticou assim, ele não tem a mesma capacidade. E por incrível que pareça, o parafuso de biela é um dos itens mais que falha, assim, ou que quebra, assim, tipo em carro original, quando vai turbinar, vai mexer o motor e às vezes antes de quebrar a biela, o parafuso quebra. Tem muito motor que a biela é forte e o parafuso não. Então, tem que sempre prestar atenção no parafuso. Aí, ó. Pronto. Viu? Barbado, ó. Felipe tá rindo aí, ó. Tá, agora vem cá, é o seguinte, ó, Felipe. O que tu achou do nosso amigo agora? Virou fordeiro aí também. Pá, cresceu na vida. Nem acreditei. Diego comprou um Mustang, hein? Eu achei que era mentira dele e tal. Que loucura aí. Meu Viu? Aí. Parabéns, Diego, viu? Comprou um V8 agora. saiu do Vale. Virou homem, né? Virou homem, Cara, deixa eu ver isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Que obra de arte. Cara, olha só, coisa linda isso aqui. É tri, hein? Isso aqui, na verdade, é mesmo que a gente faz no C8, né? Deixa o motor pendurado, sem toda a suspensão embaixo e preso só no câmbio, assim. O negócio se pagou já essa... Essa aqui? É. O farol ficou novo mesmo, né? O Leandro fez aqui de polir ele e botar um PPF por cima, né? Ah, ficou bem legal. Suspensão. Bucha, esse tipo de coisa, tava alguma coisa estranha aqui? Não, os calços do motor estão inteiros. A minha tava com o calço estourado, tive que trocar. É. As tuas tá inteiro. Ó. As buchas, a princípio tá tudo certo. E aí temos o kart.
Usa o carterzinho aqui, ó. Pequeno. Aquele maldito sensor de nível deles aqui, né? De nível Que demora pra pegar. Mas, sei lá, deve ser interessante. E aqui, ó. Olha o escapamento. Aqui dá pra ver ele certinho onde vai sim. entrar. Ah, e olha só, o escapamento original, ele é todo... Ele é pequeno o diâmetro e ele esguela aqui, ele é curtinho, ó. Pega... Como é que a gente podia medir o comprimento desse aí, mas... Não, depois tirar aí. É, depois tirar. Mas, ó, aqui o cilindro 1, aqui... O outro é bem curtinho, olha aqui. Ah, olha aqui, aqui dá pra... Ah, mas eles têm uns... Ah, tem uns dutos bem... Ali amassado. Caramba! O que aconteceu aqui? Não, é assim É original? assim? Aham. Não. Sim, a minha é assim. Olha isso aqui. Não, olha isso aqui, ó. Vem cá. Vira aqui a câmera. Vira de lado aqui. Tu vai ter que filmar daqui, ó. Dali. Não, você não tem que tirar fora. Olha esse duto que ele é esgoelado. Não, não pode Sim, é assim. É assim É original? assim, a minha é assim. Eu tomei um susto, eu fui pesquisar depois ser. olhar. Caramba, olha aqui, ó. Esse cilindro aqui, ó. Trabalho enforcado. É o cilindro... Não, meu Deus do céu. Não pode ser. Sim. Na hora que nós tirar, você vai ver, se não é. Tá, o cilindro 1 ali, é o 2, é o 2 não, é o segundo ali, né? É o Ah, trem. e aqui eles ainda esmagam ele, ó. Isso. Meu Deus. E aí cai no catalisador, no pré-catalisador, Ah. que tem dois, tinha dois, né? Então esse ele já vai embora, agora ele vai direto lá embaixo. E Caramba, que loucura, meu. Que loucura. é isso aí, do lado de lá também. Do lado de lá também tem um que é... Se você olhar aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Aham, um tubinho ali, ó. Aqui, ó, bem esgoelado. Se o Luiz tá aqui, nós ia ter 1 hora de explicação de... Não, aqui, ó, do- esse aqui também, ó. Olha só. Aqui, ó. Esse último aqui, ó. Também esgoela e faz curva. Cuidado que você vai pingar na tua câmera. Caramba, que loucura, hein? É, agora, Vá. tirar isso daqui. Vou dizer, tem que fazer diferença, hein? Tem que fazer diferença. Claro que vai. Cara, o duto ali, assim, é como se fosse um cano desses, ó. Aqui no meio, assim, que os caras... Apertado. Mas apertaram, assim. Que coletor ruim. Bora, não tinha me ligado que era tão ruim. Por isso que esse vai dar muita diferença. Caramba. Mas quantos HP vai dar mais, será? Já tem que passar esse carro aí. Tem que passar esse carro de lá, vamos depois. Meu, eu vou dizer, você tem que dar 40 cavalos, 50 cavalos a mais, hein? É muito, muito estrangulado. Bom, show. Vamos ver. Vocês já estavam olhando, não sei se o Diego tá filmando antes, né? Eu cheguei agora aqui, mas tiraram o cárter, a gente tirou o cárter, tirou tudo e tirou as Suspense. bielas, tudo. Tiramos todas as bronzinas já. Estamos na Já botou última. as novas. Todas as novas já. Caramba, tá rápido, hein? Os caras me falaram que era um serviço de $12 mil. É porque é muito trabalhoso, né? Sim, Mas... é que na verdade é delicado de botar, mas poucas horas, depois que tirou o cárter, né? Sim, é porque na verdade já vira uma... Quantas M5 tu já fez bronzino, tu acha? Cara, já fiz algumas. Já, ó. No Rio aqui, eu devo ter feito umas 8 já. eu 8? acho. É, boa. Umas 8. Então tem a prática. Mas como é que tava as bronzinas? Tava... Puta que pariu! É. Nós temos um amigo nosso que tem bastante sorte, né? Sério, meu? Temos um amigo com Eu sorte. juro que eu achei que ia estar zero as bronzinas. Mas isso aqui deve ter sido o DG. É. Olha só, não digo DG, mas que o DG deu uma sorte, ele deu uma sorte absurda. DG, tu já tinha quebrado o jet ski, tu ia quebrar a M5. Cara, eu emprestei a M5 pro DG ficar andando um dia quando ele tava aqui, quando a gente tava arrumando a Opala, e depois fui descobrir que ele tava dando pau pra tudo que é cima, pra baixo, um dia com um carro gelado que saiu azulando, assim. É, acelerando. Ó, DG, então, mano. deu sorte, DG. Foi salvo. Mas olha, tinha buraco, ó. Tinha umas que já tinha chegado na terceira camada, ó. Cara, Ó, essa aqui, por exemplo, ó, já tava na terceira camada. Essa aqui também, ó. olha só, não sei se dá pra ver.
Aqui, ó, dá pra ver as camadas da bronzina, ó. Então ele vai gastando a primeira, a segunda e tá na terceira, ó. E você vê que mesmo a tua sendo uma atualização já. Porque olha só, Anderson. Como é que é a diferença? A diferença, eu vou pegar da minha que você vai notar agora também, ó. Olha aqui, ó. Olha a diferença das tuas pra minha. A minha ainda tinha bronze, ó. Ah. Tinha cobre, né, na verdade. A tua já não tem. A tua já era uma atualização que não deu certo, pelo jeito. Sim. Ó, tá vendo? A tua não tinha esse cobre, ó, dentro. Isso que as nossas duas, a tua é 2006, a minha também é 2006, É, né? só que a tua acho que já tinha sofrido uma troca. Será? Eu acho que já. Não, mas você lembra que tem mais coisa que é diferente? A minha tem 2 filtros de vanos, a tua não tem. A minha não tem. O que mais ela tem diferente a tua? A tua já tinha uma atualização, né? A tua já, as lanternas não, mas tem Não, mais coisas. A tinha tua tem os retrovisor, já rebate. Tem um monte de coisa a mais, né? No mesmo ano, no ano de lançamento, porque esse carro saiu em 2005. Isso. Modelo 6. A tua é uma... A minha, na verdade, pela documentação dela, a minha é produção de maio e a tua novembro, se não me engano. Nesses meses ali começou a dar merda, os caras começaram, não, troca bronzina, faz umas coisas. E você vê que aqui trocaram, porque a minha tava bem comida, a tua já tinha um metal diferente dentro, né? Part number dela é Os diferente. especialistas em metais aí, é que o nosso especialista não tá aqui, né? 088, Nosso 089. Luiz de Leão, pra ele explicar pra nós. Olha aqui. 088, 089. A part number, as duas são Clevite. Elas são Clevite, só que essa aqui já tem uma... É o mesmo número, cara. Uhum. Tudo igual, ó. É. Ó, a minha é 602, a tua é 604. Olha lá, Uhum. tá vendo? O último número, né? Uhum. Tá, então, e todas elas estão igual, assim. Todas iguais. Essa aqui menos pior, ó. É, a do 1, tu vê que ela soltou já um pedaço e prendeu ali. E Chegou a arranhar o virabrequim? Não. Ficou o virabrequim desse carro, não consigo entender porque eu acho que ele deve ser ela forjado. gastou tanto aqui, ó, pera aí. Olha só. Ela gastou tanto aqui, ó, e aqui ela deu uma arranhada, ó. Ela deu uma prendida. Só que o virabrequim tava 0. E uma coisa aqui, ó. Essa aqui é uma dica importante, ó. A gente usa isso aqui, sempre usou, né? Isso aqui Sempre usou, mas agora para botar as bronzinas eu usei ele, que ele já dá uma... dá um tratamento, já vai direto na fonte. Na fonte da... Que esse aqui é o aditivo que eu uso no Brasil, né? Muita gente pergunta qual que é o aditivo que usa usei no C8, usa nos motores, é esse aqui, ó. Só que no Brasil chama Oil Additive, tá? Então, tá aqui o negócio. E é um olicote mesmo, assim. Você vê que é um produto que... Grosso, né? Mas, tipo assim, dessa bronzina do jeito que tá, pra ela agarrar e jogar pra fora, o que faltava? Uns pau a mais ali, burnout a mais. Não, digo assim, daqui na verdade do estágio que ela tá ali, a gente não sabe, né? Ela poderia travar a qualquer momento no eixo ou arrebentar de vez, né? Ou aguentar mais um tempo, então a gente não sabe, mas ela já tava bem desgastada. Mas, tipo assim, eu, por exemplo, eu não arriscaria, entendeu? Se eu soubesse que ela tava assim, jamais andaria, que foi o que eu falei aquele dia. Falei, Anderson, para o carro, depois que nós vimos as voltinhas do nosso amigo, para o carro, vamos esperar pra gente trocar essas bronzinas, porque a gente não sabia o estado que ela tava. Mas olhando elas ali, não dava pra andar realmente. É o medo, né? Ela podia aguentar ou não, mas não vamos correr o risco, né? Tá, e aí tu tá botando os parafusos RP, né? Parafuso RP, torqueando tudo certinho. Acabamos a última, já troquei as buchas internas da bomba. A bucha da bomba eu tive que soltar pra travar ali, eu já peguei e já troquei. E agora vamos montar o kart de volta. E vamos pro nosso coletor de escapamento. Então tá. Então, e olha só, tem uma coisa que eu fiquei encucado. Isso é foda, né? O cara vai dormir e fica com as coisas encucadas. Eu fiquei encucado ontem porque o seguinte, ó. Vocês estão vendo o coletor aqui, ó? Isso aqui é um coletor que no site do cara que me vendeu, tá faltando um aqui, não. Tá escrito equal length. Equal length é comprimento igual, né? Vocês concordam, né? Só que, cara, eu tô incomodado porque é o seguinte, tem uns tubos aqui, ó, que pra mim não tem o mesmo comprimento. E se não tiver o mesmo comprimento total, ele vai dar diferença de som, entendeu? Só que é muito difícil tu analisar, assim, ó, por exemplo, olha esse tubo e esse, ó. Visualmente dá Cara, visualmente, assim, não dá pra dizer que esse aqui é mais curto que esse. E, cara, é mais curto. Tipo assim, só botar os setores aqui, ó, ele é uns 10 centímetros mais curto. Só que se for tudo isso, cara, aí não é... O cara não podia estar promovendo como um comprimento igual. Só que aí tem uma outra teoria que é o seguinte, que é porque também, pra medir o comprimento aqui, ó, tem essa trena aqui de medir
gordura, cintura no corpo, ó. Quem nunca fez regime tá na hora, né? Tu já emagreceu uns quilos aí, né? Já emagreci, não tô engordando mais não. Já parei com tudo. Parou de tomar coca. Coca-Cola, proibido. Energético. Chefe proibido tomar coca e energético. Viu? Aí, ó. O que acontece? Se eu medir aqui assim, ó, por cima, ó, eu vou estar pegando o raio por fora, ó. Tá errado, ó. Entendeu? Se eu medir por aqui, vai estar pegando de dentro. O certo é medir pelo meio, mas aí pelo meio tu tem que vir medindo aqui assim, ó. Fazendo a curva com a fita, sempre nos trechos separados, ó. Outra hipótese é pegar por dentro, que assim, um tubinho tubo. Igual o Arcondo tinha feito, né? É, pegar um tubo e botar por dentro, sim, mas ainda assim ele vai um pouco mais pro lado, um pouco mais pro outro. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou medir todos os tubos, vou anotar naquele quadro ali, ó, pra gente entender exatamente do 1 ao 10 qual é o comprimento. Aí eu vou pegar até aqui, porque aqui na verdade ele vem, encaixa, digamos, na mesma profundidade no funil, né? E aí beleza, essa parte então, digamos que está equalizada. Então vou começar a medir isso aqui porque eu estou incomodado que eu acho que tem tubo de medida diferente. E eu quero também, quando a gente tirar esse coletor ali, vou mandar olhar esse ali para entender. Porque aquele ali tem um problema. Quando a gente pegar ele na mão, a gente vai dar para explicar melhor. Então deixa eu medir isso aqui porque eu tô encucado. Tá mesmo, nem dormiu quase com isso. Então o que eu vou fazer, ó. Vou pegar o coletor original e esse da Infinity Design e vou medir o comprimento de cada tubo primário e o volume. E essa é uma coisa importante. Eu sei quem me ensinou isso aí foi o Fábio da Secret Weapon. Eles, cara, mais importante que o comprimento é o volume. Mas muito se relacionam, né? Então aqui vai dar para ter uma ideia melhor dos dois. Vamos começar isso aí. Vou pegar assim, ó, todos para ficar igual. Vou pegar em centímetros e do lado da flange aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Até na metade da solda. 11,5. Ó, importante assim, ó, não adianta pegar, por exemplo, assim, ó, vou fazer um exemplo melhor aqui, ó, não adianta pegar aqui, ó, que vai ser, daria 16 centímetros esse segmento, ó, e se eu pegar aqui, ó, ele daria 11 centímetros, não adianta, eu tenho que pegar no meio, então para pegar no meio, tem que ser pegar aqui assim desse lado, ó, e fazer a curva aqui assim, que daria os 14, então, essa aqui é um detalhe assim da medida, porque tu tem que medir teoricamente no centro do tubo, né? Então, ó, primeiro tubo aqui, ó, que é o tubo 8, tem 58 centímetros. Na verdade, tem muitos de 58. Mas tem um que, meu Deus do céu, não dá. Que é esse 1 aqui, ó. O 6, né? Só que aqui, ó, vamos ver. Se eu pegar o último aqui, é o 10, tá? Vamos ver o 9. Esse é o 10, ó. Ele é igual? Vamos ver se ele é igual só espelhado. Ele é igual espelhado, ó.
E o 6 aqui é igual espelhado, ó. Então vai ser igual. Então, na verdade, aqui, ó, eu nem preciso medir o outro lado. Ele vai bater igual. Vamos medir agora o volume, ó. Vamos pegar o 10. Então, vou fazer agora, ó. Vou encher isso aqui de água. Quem nunca foi fazer experiência na cozinha, ó. Tá. Não é o mais preciso possível, ó. Vamos dizer assim, ó. Aqui é 500 ml, ó. 600, 700, 800, 900, 1 litro. Então, digamos que está 620 ml, 610 ml, ó. 610 ml. Memoriza aí. Tá. Bem mais. Aqui, ó. 600, 700, 810 ml. Então tá. Então temos a diferença aí meio grosseira. Cara, na verdade assim, ó, o cara tá vendendo um coletor Ecolent que não é Ecolent, né? Que seria a reação de vocês aí? Quando eu comprei, se tu ler a descrição do site dele, vou deixar aqui assim, tá? O título é coletores iguais. Será que uma diferença de 16 centímetros e meio em 58 é Ecolent? Acho que não, né? 810. Vamos calcular a diferença aqui, ó. Mas é em percentual, né? São 810 dividido por 610, 33%. Mais 33% em fluxo. Vamos pegar 74,5 dividido por 58, 28%. Cara, então uma coisa interessante, ó, em volume deu mais diferença ainda porque ele tem menos curva que o outro. O que tem bastante curva chegou a preencher um pouco do volume. Não, no contrário, o que tem curva diminui o volume, porque ele fica uma curva. Não, até que não, no caso fica igual, mas olha com diferença grande. Eu vou fazer o seguinte, que horas são na Inglaterra? Eu vou ligar pro cara lá. Aqui é o site deles, ó, Infinity Design, ó. E tá aqui, ó, Infinity Design BMW M60 Equal Length Headers, comprimentos iguais. E aí tá dizendo que o som de Fórmula 1, que parará, não sei o quê.
Ó, por que tem que ser equal length. Ah, ele ainda explica por que tem que ser. É. Por que tem que ser uma coisa que eu não faço. Hey, good afternoon. Okay, no problem. Ok, thank you. Appreciate Okay, thank you. Thank Bye-bye. you, mano. Tá, o cara deu uma titubeada, fica titubeada, porque é meio equal length, porque isso é diferente. Aí falou, não, mas é 15 a 30% tá normal. Agora eu vou dizer o seguinte, ó. Quem aqui entende de áudio, de som, de carro, meu, puta que pariu, né? O Fábio, numa hora dessa, vai tremer lá, né? Não, meu Deus, o Fábio vai me, não vou nem falar pra ele, vai me xingar. Acho que o Fábio até tinha mandado foto do coletor, ele me mandou, cara, isso não tá parecendo equal length. Mas sabe quando o cara quer, não, mas acreditar. Mas o resumo do cara, assim, o que o cara disse, é o mais próximo que dá pra fazer, porque isso aí, porque tu pega o coletor dos outros, é muito pior, o meu é melhor. E o barulho é perfeito, porque tu não vai perceber. Bom, agora eu sei que não é equal length, eu só falei pro cara, eu só vou ser sincero, eu tenho uma empresa, eu sei como é que funciona, eu prefiro o cliente que me ligue e me diz o que ele acha que está errado no meu produto e eu acho que tu fez uma propaganda errada, eu acho que não deveria botar que ele é equal length, não sendo equal length. Para mim 30% de diferença entre um duto e o outro é demais. Agora, se isso realmente vai dar um som legal, não vai dar... Provavelmente vai dar, porque tem vários carros que estão... Imaginou tu entregar umas 600 ou umas 700, não, vai dar uma diferença de 30% de combustível, não tem problema não vai explodir o motor. Mas, não, vamos... Cara... Ah, é assim, e uma coisa tem que dar o braço a torcer, tá? Não existe outro coletor de M5 que... Parecido com esse não tem. Esse aqui realmente é o menos pior. Me decepcionei porque eu não tinha parado para duvidar que o cara estava fazendo uma propaganda falsa lá. Que na minha opinião, acho que ele deveria mudar o site. Mas até vamos ver, vamos acompanhar se no decorrer das próximas semanas ele não muda o site, vou botar uma explicaçãozinha lá um pouco a mais. Eu boto para vocês aqui. Mas de qualquer maneira, se ele botasse, eu acho que assim, esse tubo é assim o comprimento, tem uma diferença porque não dá, mas o som é ótimo porque é o mais próximo possível que o som. Cara, tá ótimo. Vai vender o teu produto, vende ele sendo honesto. Entendeu? É o que você mostrou até no original, né? Vai ter uma diferença realmente porque o original tem um enforcamento ali muito grande. Então, bom, depois que a gente tirar o original, eu vou fazer essas medidas original. Vou acabar de botar o cárter já. Tá. Mas foi interessante, é uma lição de empreendedorismo isso aí, para quem tiver empresa, assim, ó, cara, fala a verdade, tipo, ó, não ficou igual, não é igual, mas é por isso tal que eu acredito que o produto é bom. Faz isso, mas não deixa o cara descobrir e se sentir enganado, né, lesado. Então, até falei pro cara, não, fica tranquilo, não vou tirar não vou devolver, não é o caso. Vou botar, vou instalar, mas eu só acho que é importante dizer isso aí, né. Tá na mão. Agora vamos deixar ele. Aí. Abemos um alternador. Esse é a mesma potência do outro? Mesma coisa. Mesma coisa. E esse aqui, a gente vai recuperá-lo e deixá-lo guardado, né? Tá, agora nós tiramos o coletor original do carro. Pega ali o coletor, vou botar os dois aqui, ó. Mostrar assim, ó. Esse é o coletor original e o outro é o... Vamos botar eles aqui assim, ó. Principal diferença deles, ó. Esse aqui tem um catalisador aqui, ó, que fica tipo aqui, ó. Então esse aqui o tubo vem, digamos, até aqui, ó, né? Esse aqui os tubos são mais longos, ó. 47. Então um tem 53, esse aqui é o mais longo, aparentemente mais longo, e o que é mais curto tem 47. Mas não, tem um pior aqui, ó. Tem um pior aqui, ó. Esse aqui, ó, tá pior que o outro. Vira aqui.
51. Qual que é esse aí? Esse seria, contando direto, acho que é o 9. Quarenta e sete. É igual 7. Então, ó. E só falta o 8, que é o do meio. Quarenta e seis. 8. Então assim, ó. Obviamente a minha medida aqui não tá sendo muito precisa. Eu tô medindo pela lateral do tubo, onde é que não faz a curva, não. Mas, ó. A gente... mas se for pelo que o cara falou lá, que é uma porcentagem mínima, aqui tá ganhando dele 10 mil vezes, né? Não, vamos ver, ó. Porque olha só, aqui é bem mais longo, ó. Percentualmente, ó. Vamos ver. Por exemplo, assim, o mais curto pro mais longo, ó. 53 dividido por 46, ó. 15%. É melhor mesmo. Esse aqui tá, tipo, 15% com relação a esse. E aqui nós temos, assim, tem 4 bem equalizado aqui, que esse aqui, ó, por exemplo, 61,5 é pouca diferença. Por 58. 6% aqui, ó. Vou botar aqui assim, ó. Então aqui, por exemplo, 47 dividido por 46. Então agora a dúvida é a seguinte, ó. Do coletor novo aqui tem 3 cilindros estão igual assim, um tá 6% fora e um tá 33%. No caso, 2 cilindros, né? Porque o coletor é exatamente igual, então não vou fazer os dois lados porque eles são exatamente iguais, assim, dos dois lados. Aqui a gente tem um com o referência, tem 2 com 2%, que é irrelevante, pode ser até erro de medida meu, e aí um com 11 e um com 15%. Agora, quanto esse 30%? Só que olha só um negócio, ó. Esse que tem 33%, o problema dele é isso aqui, ó. É que ele tá dando a volta por cima aqui, ó. Se ele viesse aqui, ele dava, ó. Olha só. Será que não tem espaço ali? Porque o problema é só isso aqui, ó. Olha só. Se a gente pegar ele do tubo aqui, ó. Por exemplo, ele tá indo até ali, né? Vamos ver. Daqui. Não, mas não teria espaço, Anderson, porque ele pegaria no calço do motor. No calço do motor. Uhum. É, 74. É. Mas se ele viesse, tipo assim, ó. Olha só. Aqui por cá não dá. Pega no calço do motor. Aonde pega? Aqui, ó. Dá pra tirar o calço do motor, não? Ó. Ele pega aqui, ó. Sim. Por isso que eles fazem essa curva. Por isso tem que ser por cima. Uhum. Deixa eu ver no outro lado. Esse lado já tá sem. Ah, já tem o calço. O motor tá limpinho, os dutos de escape, né? Tudo. Tá zero. Na verdade, ó, se quisesse deixar isso aqui perfeito,
tinha que fazer um calço de motor diferente. Mas você tem que fazer uma... Tinha que fazer... Fazer de aço ele aqui, ó, e fazer um L aqui, ó. Porque ele tem aqui um... não, é muito apertado. Tem essa chapa aqui para proteger ele, né? Teria que fazer uma abertura aqui assim nele para vir o tubo aqui, ó. Isso aí. Aí, na verdade, esse tubo aqui, ó, teria que cortar aqui, ó. E vamos dizer assim que ele viria aqui, ó. O que economizaria seria esse trecho aqui viraria para cá. Esse tubo viria aqui. Ia tirar uns 8 centímetros, 9 centímetros, que aí ia ficar ia ficar a metade do erro. Então, na verdade, a conclusão é o seguinte, Vamos montar e ver o que dá. Não, a conclusão é a seguinte, o original tem não só diferença de comprimento, tem ali as 15% de diferença de comprimento, que a gente superficialmente levantou, 11, 15%, mas ele tem muita diferença de diâmetro, né? Uhum. Então, isso que é até mais preocupante quase, porque, olha só, isso aqui, ó. Olha esse tubo aqui, ó. Olha só. Olha como ele é esmagado ali, ó. Cara, reduz muito os diâmetros, né? Muita. É impressionante. Tipo assim, parece que ele esmagou de uma maneira que abafa, né? Mas é uma obra de arte isso aqui para ser de engenharia, uma obra assim de fábrica, sabe? Impressionante. Impressionante. Vamos descobrir. A gente bota esse na tua, corta aqui, solda e bota na minha. A gente vai ver qual a diferença. Mas aí tu vai resolver o seguinte, tu vai tirar o catalisador. Aí ele aumenta o fluxo, né? Mas é interessante. Sabe que no Brasil lá, o Eduardo, aquele do Drift lá, ele fez um 8 em 1, te lembra, Sim. né? E aí o som ficou horrível, né? Mas eu não sei se ele fez alguma coisa errada, assim, de comprimento. Teoricamente ele fez bem direitinho, mas o som ficou estranho. Ele botou esse coletor aqui e o barulho ficou bonito. Então, Agora... ai, meu Deus do céu. Bom, vamos ver o que vai dar. Agora estamos aqui, vamos fazer. Não, porque aqui fora ele foi bem legal, né? Ó, que bonitinho. Montado, né? Aqui. Olha no lugar, que legal. Aí você monta o primeiro, beleza. Aí como que você aperta o segundo? Já não aperta mais. Então vai ter que achar o jeito de montar e ir apertando um por um. Tem uma parafusadeira wireless aí? Pois é, vamos ter que achar. Vamos ligar pro... Como que é o parafusadeiro wireless. dono da Tesla lá, o Elon Musk, pra ele fazer um robô que entre aí. Quem é mesmo? O Alan? O Elon Musk. O Alan Musk? Elon Musk. Então, é isso aí. Realmente o primeiro é o que ele falou, é esse daqui. Só que aí... De lá pra cá. De lá pra cá, daqui pra lá, daqui pra cá, de lá pra cá. Bom, como diz você, esse é um problema aqui? Teu. Meu. E o pessoal que tá assistindo, ele só vai tá pronto, tudo funcionou, maravilha. Funcionou, então. Aí, ó. As bronzinas que eu vou ter que guardar, isso aqui tinha que fazer uma decoração, isso aqui. Sabe quem podia fazer? Eu vou levar essas bronzinas pro Brasil, vou pedir pro pessoal da Quatro Tempos que faz aquelas decoração. E dava até levar esse coletor aqui fazer uma decoração também, hein? Nesse coletor aqui, ó, prender um no outro aqui, ó, fica legal. Mas as bronzinas dá pra fazer uma decoração pra se lembrar, assim. Essa É um quadro, dá um quadro. agora você divide, divide metade, se guarda pra você de lembrança, da metade se guarda pro DG. Pra ele lembrar o que ele se salvou. Pô, esse cara vai ficar pronto em um estralo de dedo? Hã? Esse cara vai ficar... Não. O Anderson vai estralar o dedo, nós vamos fazer. Faz estralar o dedo. Viu? O estalo de dedo desse aqui não deu certo, ó, estourou a unha. Pronto, Denis? A cara dele, tinha que ter filmado a cara dele quando eu olhei pra ele. O escapamento é plug and play. Plug and play. Plug and play. Legal, legal isso aqui. É basicamente só alinhar eles aqui e só isso, né? É basicamente, é só alinhar eles e 2 colocar. horas fazendo isso. Eu tô aí. Já vim pra cá, já tentei ajudar. 3 horas pra trocar as bronzinas e 14 horas pra Botar o escapamento. Aqui tá os dois agora, ó. Fala, quando repete mais alto, vai.
Repete mais alto. Que merda, mas... Ai, graças a Deus. Tu viu? Aqui, ó. Quer ver? Eu vou botar de primeira aqui, vamos ver. Vai. 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 Tava armado, ó. Ó, tem que ser os números certos. 7, 8, 9, 10, 10. Aqui, ó. Não pode... Ai, a sono branca aqui. Tá. Não é tão fácil, mas... Tá, mas tá preso aqui, tu tem que soltar eles. Ou não? Digamos que eu já soltei, já prendi, já travei, já fiz tudo. O que você imaginar eu já fiz. Mas mesmo assim, como vai apertar o... Olha, repete, fala mais alto pra ele. Se botar, como que vai? Como que vai apertar? Então, esse é o dilema desde o começo. Agora eu já descobri alguns jeitos de apertar. Tá, 3 foram aqui, ó. Sim, eu já consegui 4. Eu já consegui 4. Aí o Então, e aí depois tu tira pra botar aí na aí quando você a cola. Aí o Diego veio aqui e falou assim: Denis, eu consegui. A hora que eu coloquei o quinto, começou a entrar os outros 4 que saíram. Eu falei, ótimo. Cara, que... Será que não é melhor fazer fora? Não E aí, dá, bota né? como os parafusos? Não tem como. Não tem. Vai ter que. Ó, aí não entra esse, viu? É isso aí. Ah, peraí, tem que ir tudo. Não, tem alguma coisa que... E como é que liga aqui? Tem que soldar? Tem que soldar. Já falei que eu tenho que encaixar. Sério? Não, tem uma observação. É encaixar, se ferrar pra encaixar, medir pra soldar e tirar de novo pra soldar e encaixar tudo de novo. Então, Caramba. Pra cortar tudo e soldar ali. é pro gameplay. 3 foram. Ó, 4 no lugar. Agora o quinto não vai. Ó. Foi. Foi? Peraí, não. Peraí. Saiu. Saiu o outro. Peraí. Pressiona daqui também. Vai, isso. Será que se pegou a... Não pode bater, que Não, senão nós batemos, nós desempenamos, mano. Aí ferrou. Se tivesse comprado o Mustang, não tinha esse problema. É, né? Estão ali se batendo. Tá vendo? Oi, tudo bem? Tudo certo? Vocês compraram Mustang? É. Tava pronto já, andando, faceiro. É, esse é o barulho. Pedro, ontem a gente foi no futebol e ele jogou com uns guri de 15 anos, né? Os guri quase do tamanho dele, assim, um pouco maior, né? E saíram depois tudo de carro. Os guri, com 15 anos, com os pais do lado, assim. Todos, sem mentira, assim. Defina carro. Não, um tava de C8. Ó, O outro tava jogo. com... E os outros 90% Alto nível com... de futebol, né, meu filho? Não, o jogo os outros 90% com uma minivan da mãe. Mas estavam dirigindo. Aí eu disse... melhor ir a pé daí. Aí o Pedro perguntou pra mim assim, tá, mas pai, eu vou poder usar um dia um Supra, uns carros assim? Eu disse, vamos ver ainda, né? Já pediu uma M5, então, só isso. Ele falou pra você assim, então me dá meu carro lá que tá. Cara, até ele dirigir aquilo lá, acho que aqui termina de botar os coletores, né? Até Eu chegar acho lá, que né? sim. Mas como que é? É plug-in? O quê? É plug and play. Plug and play. É só botar. Ele não dá a volta. Eu acho que aqui vai ter que soltar uns, Tem um preso só e eu fico... Não, esse tá preso, não tem. Esse que tá preso, ele não tem como você. Sim. Se você soltar ele não entra depois. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Tá igualzinho do Majin Buu. Aqui você tem que fechar o olho e imaginar onde você tá apertando e dá-lhe. O Majin Buu fazia isso contra o Goku. Vem cá você. Uma tentativa que eu não tentei ainda. Vamos tentar. O quê? Eu vou tentar colocar 4 ao invés de colocar 5. Fazer um V8? Vai diminuir o cilindro. Daria. Não dá. Não, pra soltar também é outro. Não dá. Vamos tentar fazer o seguinte. Eu ajudo, eu pego 2. Pega dois desses dois, pega os dois de cima então. Aí. Não. Nice. Alegria.
Mas se botar os 4, não vai conseguir mais botar outro. Felipe, agora é V8, hein? Vai colocar só 4 lá, do outro pra tampar. Não, peraí. Olha só o que eu tava olhando aqui, ó. Outro carro. Carro que cabe os coletores. Ah, sério. Ô, a gente precisa de outra viatura pra passar o caminhão em cima. 14 mil, vendeu. Vendeu? Quem? Pra quem? Pra quem? Não respondeu. Não, não. É isso o pior de tudo. Pra quem, Não Anderson? respondeu. Mostra pra nós. AFD. Não sei quem é. Esse é o laranja dele. Porra. Só porque eu estava achando que eu ia comprar o carro, quase comprei, viu? Mas... Tu comprar esse troço nos Estados Unidos, fim de amigo, hein? Pô, mas é um Volkswagen, um Golf R32 MK5. Olha só. Daí 4x4 VR6. Na verdade é um motor de 3.2 2 up. litros. É, VR6 é 2 up. câmbio coladinho. DSG por 14 mil Um dólares. pouquinho pra ver. Não, mas eles já ficaram preocupados que eu comprei. Tem alguma coisa que entra aqui? Tem a saída dele? Tá ali? Aqui, ó, em cima. Tá, mas... É? É o quê? Ó, o ângulo. Aqui, ó. Não, esse aqui tá fora, eu Sim, soltei. entendi. Vai ter que botar aqui, medir bonitinho, pra daí soldar. Primeiro ele vai pontear por fora, pra ela poder virar e soldar por dentro. O bom é que você já deu essa ideia é que se ele não conseguir, quem vai soldar vai ser você. Eu sei que você solda, então... Sobrou. Eu quero imaginar depois como que eu vou botar a sonda no lugar. Só isso, mas depois, esse é outro problema, entendeu? Espera aí, tem uma aqui e aqui E tem mais duas aqui. É que na verdade a gente não sabe no que ele vai fazer, qual ele vai desabilitar, que senão nós desligava ela, tirava lá fora, mas não sabemos. Bom, agora é apertar ali, vamos apertar, ver se não vai. E aí, Denis? Abre o seu coração. Abrir o coração, olha ele não entra nas minhas mãos. Prendeu o dedo aí? Não, não entra nem a ponta do dedo lá em cima pra apertar o... Isso tá aí, ao lado de trás. É. Aqui, ó. Vai ter que entrar aqui com a mão aqui, ó. Esse tua mão aqui, ó. Ih, peraí que é. Primeiro tem que tirar a tua. Tirar a minha, peraí. Vê se tu consegue entrar com a tua lá atrás. Onde tá a porca? Ou já botou ali? Tá, na porca tá no lugar, tô tentando encostar ela. Qual? Ele. É de cima? Aqui, vai por aqui. Aqui. É de cima? É. Consegui por aqui. Aí foi. Aí já encostou bem, agora eu vou com a chave. Peraí. Bom, a mão do Arconda é menor que a tua, né? A Arconda tem a mão de moço, né? Pequenininha. Ixi. Se você é audiovisual, comprasse um Tesla. Não, não. Tesla tem um monte de tela lá pra você ficar olhando. Olha a cara do... Não, comprar um Mustang. Comprar um Mustang que o Felipe mandou. Não, o Felipe não mandou, não. Tá precisando de um carro. Foi sim, cara. O Felipe falou que disse: se tu comprar uma BMW, não volta aqui. É, foi sim. Não para de frescura. Aí agora eu não tô gostando de Mustang. Agora. Bom que se estragar, já tem um mecânico, Felipe. Quero ver isso. Esse eu quero ver. Ele vai ser correndo, hein? Esse eu quero ver. Porque o Felipe ele disse que os carros dele não quebram porque ele mesmo conserta na casa dele e não fala nada pra nós, né? Nós não, nós abrimos o jogo, ó, quebrou, vamos consertar. Ele não, ele conserta na casa dele. Na verdade, a gente só descobre quando capota mesmo. Ele não, ele não, meus carros não quebram porque ele conserta escondido na casa dele. Tá limpinho esse motor, né? Esse motor tá cabeçote. Talvez demais. Por que tem um número de ferro velho? Será que aqui nesse lado do cabeçote? Cadê ele? Felipe, lembrei de uma agora. Quer dizer que nós estamos errados. Ele comprou a picape, foi lá no Tennessee buscar a picape, chegou, teve que trocar bico, bomba e turbina, né? Tu já trocou o alternador aqui? Já, tá no lugar, tá novo já. E é nós que somos os nossos carros que é ruim. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quer dizer que a minha BMW eu tive que fazer um monte de coisa, né? A tua picape, nós fomos lá buscar no Tennessee, tu chegou, trocou bico, trocou turbina. E aí? O que tem? Não é porque incomoda que estraga. Azar! Eu quero mais potência. Ah, entendi. Então, a minha BMW tá andando, eu vou trocar a embreagem só porque eu quero fazer uns... Aham, é. Bronzina também, né? Pra ganhar cavalo.
Brasília pra não correr o risco do DG vir pegar meu carro emprestado e quebrar. Eu atribuiria todos os problemas da tua pro DG, tá? Já dá ali nele. É o paleiro é isso aí. Paleiro, é só estragar. Vou continuar por esse lado. Ah, tu vai tentar desse lado? Tá desse lado. Com as sondas aí, né? Da onde é que você viu isso? Vai, vamos ver. Com a sonda. Onde é que você essa chave? Por quê? Pra consertar a BMW. Especial da Harbor Freight. Special for BMW. Special Parts. Hello. Ei, Marcelo. Arcone. Você já sabe quem é que vai soldar aquilo ali, né? Pelo jeito que estamos indo. Ó, Armagedon aqui, ó, não dá pra estar lá, o Luiz que foi, mas a gente tá assistindo aqui, ó. O Dema vai passar agora, deve ser treino hoje só, porque a corrida É só treino. A corrida é amanhã, né? Vai chegar aqui e vai querer fazer o 4x4. Sei lá, vai, imagina. Não, ia ser famoso, hein? Fala 4x4. Com a faca nos dentes. Quanto? Com a faca nos dentes foi. Bela passada. Embaçadíssima passada de Josimário Dema. Ainda não entendo como é que os caras fazem isso, porque será que é em máquina, assim, é conformado com essas amassado, tudo? Tem que ser, né? Sim, tem que ser, mas é umas prensas muito violentas, ó. Tu pega aqui, ó, aqui prensou, interessante, assim, né, do tipo de... Deixa eu fazer, ó. É solda na máquina aqui, mas esse aqui, ó, isso aqui, olha só, é muito esgoelado, cara. Tipo assim, parece que o departamento de engenharia lá fez para e aí o departamento de produção Decidiu fazer. passar os parafusos depois. Tipo, porque aqui eles tiveram que esgoelar isso aqui para passar esses dois parafusos. Sim. Aqui, assim, tudo que é onde é que tem parafuso, eles deram uma entortada. Que assim, na verdade é ó. uma solução, porque aqui nesse aqui é bem. Aqui eles bem entortaram, ó, tudo assim, onde é que tem que botar parafuso, entortaram tudo, assim. Tipo, foda-se, assim, nunca mais a engenharia vai descobrir que a gente amassou desse jeito e vai ser assim agora. Esse aqui é muito pequeno mesmo. Aqui. É muito pequeno, cara. É muito estranho. Dá até vontade de fazer um... Ah, como é que... Vamos fazer aqueles testes do ar comprimido aqui, ó. Ah, é? Como é que é? Tu bota um papel neles. Vai soprando eles pra ver. Qual que dá o... Tira aí rapidinho só pra gente fazer nesse aí também. Tem os testes de aqueles de coletor assim que ele faz o scavenge aqui, que ele literalmente quando ele empurra aqui, ele puxa os outros 4 assim. Então tem uns assim que tu bota aqui, ó, e ele puxa pra dentro as fitinhas assim de todos eles. Só que aqui como tem o catalisador trancando, aí é incorreto esse teste, não dá pra fazer. Tira o dedo ali. Ei, na verdade ele tá ocupando muito aqui, quase nada aqui. Lá no ar, tem. Não deu. Tá bom. A ideia foi boa. Eu já apertei. Tá conseguindo? Tá aqui, tô conseguindo. Acho que eu não consegui, aí eu já te chamo com a tua mão de anjo. Tá, depois vai pedir ajuda, né? Não, é porque a mãozinha do rapaz, olha aqui, olha a diferença. Ah, não é também uma... Não, mas olha, tu é mais fininho, olha lá. Ó, tá vendo? Agora coloca os dedos assim. Escrito aonde? Escrito aqui, pior. Não vai filmar isso aí. Tem que filmar. O que aconteceu? O que aconteceu? É que eu tenho um cliente pediu um chicote pra esse motor aqui, eu não sabia se era um Ford Chevrolet, eu fiquei com vergonha de perguntar pro cara se era um Ford Chevrolet. Aí eu perdi pro Felipe, foi pior. Aí tá escrito Chevrolet aqui, eu falei... Caralho, Pô, pelo menos eu perguntei pro cliente, né? Não, de burro só entre nós aqui e vocês aí. Assim, ó, tá vendo o duto aqui, ó, ele é só uma luva, né? E o que os caras falam é que tem que botar cola aqui dentro, sabe? Mas não é só botar na beiradinha aqui. Tem que tirar isso aqui, enfiar uma dedada de cola e enfiar de novo, sabe? É isso aí de temperatura? High stuff, cara. High stuff. Isso aqui, depois que colar aí, nunca mais escapamento sai daqui. Então, tu vai passar por aí. Sim, se botar dentro, vai ficar dentro do escapamento. Tem que ser por fora aqui, ó. Tem que ser por fora, assim, ó. Que aqui que vai entrar dentro do...
Ah, olha que beleza, quando. Tá passando um negócio no anel aí? Você não ajuda até a lubrificar pra entrar, não? Não? Não vai ajudar. Cara, se fazer... Quando, sabe aqueles negócios que a gente vai fazer, que a gente fala assim, vai dar merda, a gente vai... Isso aqui sabe quando vai ser agora? Vai entrar de primeira essa desgraça. Tu vai então. ver. Vai ver. E aí eu vou dizer, fala aí. Ou não? Ah, tem uma notícia boa aqui, ó. Esse mais longo de todos, ó. Ele é justamente o mais longo também. Ele tem tipo quase uns 2 centímetros ali de tubo, 1 centímetro e pouco de tubo mais pra dentro que os outros. Então aqueles 74,5 aqui já é uns 73 aqui, meio. Um pouquinho a menos então aquele erro ali. Ok. Posição de ataque, ó. Primeiro agora já sabe. Peraí, porque senão são daqui. Vamos lá. O primeiro aqui, ó. Eu não tô vendo nada. Foi lá. Falta 5. Foi. Peraí. O de cima vai ser mais fácil agora. Peraí. Deixa eu com a minha mão de longe aqui. Não, tá faltando o outro. Vai. Esse daqui. Não foi? Não. Mas ele tá pra cima ou pra fora? Tem que vir pra cá. Pra lá que eu falei que você achou de fila. Se não ir marretando, não vai ajudando? Não. Aqui tem carinho. Cuidado. Foi. Não. Não sei. Não, peraí. Não. É quando? Dá-lhe. Dá-lhe. Foi. O de lá foi. O de cima foi também. Agora esse aqui. Olha aí, ó. Vai. Que não tá indo mais por esse. Aí, ó. Como que você tá segurando? Vai aqui. Não, esse aí já foi. Vai que foi. Aí Foi. Olha aí, ó. Um orgasmo coletivo aqui. Viu aí, ó. Cara, Fala. imagina se eu tivesse deixado. Eu falei, não? O silicone ajudou, né? Silicone. Mas imagina se tivesse deixado vazando essa merda aí. Quanto tempo tu acha que ia demorar pra esse carro entrar pra gente tirar o vazamento? 35 minutos. Não. Eu acho que vocês iam me enrolar uns 3 meses aqui. Nós ia tentar. Tipo, a gente tava enrolando, o Anderson fazia quanto tempo esse carro no elevador? Os caras tavam 2 meses. semana no elevador. Aí ele chegou assim pra nós, ó, amanhã eu vou gravar, nós vamos fazer esse troço aí. Não, Pedro tá quase tirando carteira que o carro não tá pronto. Não, mas nós botamos o carro aqui pra fazer, ele falou, ó, tem que gravar. Agora cai sonda aí, mas vai ser uma moleza. Aí, viu? Por isso que eu tirei a sonda. Sim, já sei, mas Agora vamos lá. depois eu não vou conseguir botar. Vamos ligar qual primeiro? Esse aqui primeiro? Isso foi. Agora, ali. Tá, você vai ali, você vai dando. Peraí, deixa eu ver qual que manda. Ou querer botar em cima de primeiro. Quando? Vou falar um negócio pra você? Não sei. Não sei nem por onde começar. Tem um alinhado, os outros tem todos alinhados. Pegar a chave de fenda e pega aqui. Quer que eu fique martelando? Não, é que é... É uma coisa meio... Não tem nem espaço. Até o outro lado é um pouco mais fácil por aquela diferença que tudo aqui é tudo igual, então tem que ser tudo ao mesmo Vamos tempo. tentar encaixar os de cima primeiro? Peraí. Encaixou algum em cima? Eu não tô vendo. Nem mesmo. Bate aí, bate. Dá. Aí foi, peraí. Achei que ser esse aqui, ó. Peraí. Não é esse aqui. Foi 2. Peraí, que agora tem que... Vai, Arcon. Foi, peraí. Foi. Não, peraí. Vai. Foi mais um. Peraí, segura aí, agora. Agora, peraí. Não, peraí. Vai. Escapou outro aqui. Oh, shit. Vai. Não, escapou os 3 tudo de volta. Começou. Não, peraí. Não. Não, ergue esse aqui. Não, mas aqui, esse aqui, se você conseguir, eu vou conseguir. Calma aí. Ó, não vai. Vai. Peraí. Os de cima tudo fora.
Tô vendo aqui. Quase foi. Bater mais forte, senão não? Ai. Peraí um segundo. Aqui esses dois estão dentro. Não vai. Eles estão pegando um no outro aqui, ó. Ele já secou? Não, bota mais, porque ele saiu. Vai sair tudo nas mãos. Tá, sim. Ele conseguiu botar aqui e erguer ele. Vai, aí, foi. Ah, Isso. eu? Oh. Viu? Falei que ia ser fácil. Pronto, tem bastante silicone agora? Pois é, um pouquinho mais agora, viu? Isso vai dar uma fumaciada quando ligar. Não, vou limpar um pouco agora. Arcondo. Isso aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Sim. Se aqui der uma chave de fendona ali, ele vai. Dá uma apertada primeiro, depois eu apertado, mas dá um chega pra lá, meu nega nele. Você quando der uma esquentada vai se mexer tudo também. É, no primeiro burnout vai ficar bem. Tem os caras que fazem aqui que não botam essa admissão, ó. Isso aqui na verdade nada mais é que uma caixa de ar, né? Vai as 5 borboletas de cada lado e ele direciona o ar para os filtros de ar. Mas tem gente que bota 10 cornetas aqui, ó. Simplesmente bota aqui assim, ó, 10 cornetinhas aqui, ó. E aí deixa exposto, só que aí tu tem que tirar no mapa, daí esse original tem que tirar o MAF, o massa de ar aqui, que é nos filtros ali. Porque ele não vai admitir por ali, vai ser só por MAP assim, ou por TPS, digamos assim, o mapa. Vamos ver, de repente faz uma bobagem dessa. Voltar? Não, peraí, deixa eu só. Volta um pouquinho, volta só um pouquinho. Aí, sobe. Foi. Mais? Não, foi. Agora, apertar e subir. Vamos lá. Vai apertar e tirar com a máquina depois. Apertar as duas. Foi. Não, aperta isso aqui com a chave. Temos o óleo agora, sim. Agora não vai estragar essas bronzinas, eu acho, de novo, porque as bronzinas certo, o óleo certo. Aí, ó. Vai, se não me engano, é 11, 12 litros, né? E esse é o óleo que a gente usa, ó. Na verdade, esse aqui é o recomendado pela própria BMW 1060. E temos que botar também o aditivo aqui de sulfeto de molibdênio, que é o que não deixa justamente da fricção, que com certeza vai ajudar nas bronzinas, né? No C8 isso aqui fez, não tinha bronzina sem lubrificação, que tinha girado bronzina e não jogou a biela pra fora. Então isso aqui ajuda a salvar esses motores. Vou dizer que esse aditivo é obrigatório para essas BMW, né? Botou na tua, né? Passa com vontade. Agora passa de novo tudo isso, pra sair tudo isso. Isso tem a capa toda, tem pra embaixo. Essa parte do limpa-freio no Brasil, a gente não tem coragem de usar isso aí desse jeito, né? Pô, lá é uma fortuna. Lá é a fortuna, aqui tu vai Como diz latinha. nosso amigo Vini,
É barato. É barato. Bah, e limpa que é uma delícia. Pronto. Agora foi, agora só. Agora vamos começar a ligar o resto das coisas aqui, vamos lá. Na verdade agora é ligar os freios, botar as proteção, apertar os freios. Em si, na verdade, botar água, óleo e apertar aí. Aqui. Não, primeiro, aí tem que apertar depois que soltar o suporte lá em cima. Ah, sim. Vamos botar a caixa de direção no lugar Os aqui. calços do motor já estão presos, por baixo o motor tá tudo preso, né? Por baixo tá preso. É 8,8 litros de óleo, normalmente. Ah, mas isso quando tira quando drena. Quando drena tudo. Agora- Nesse caso a gente drenou. Drenou tudo, então dá pra botar tipo 9 litros ali, né? Não, vai ser, vamos botar 9 litros e ligar ela. Ah, olha só uma coisa interessante aqui, ó. A 2006 é 9,8 litros, tá? E a 2007 aumentou pra 10,4. Mudou. Essa aqui é a... Lembra que até o filtro mudou? Mas então a minha já é teoricamente da 2007, então. Então a tua. Não, a tua é? A minha é mais nova já. A tua, por isso que aquela vez a gente botou óleo, e aí eu acendeu a luz e falou, ah, tá errado. Eu falei, não tava errado. Lembra que eu te falei? Eu falei, a tua é diferente. A tua já é mais óleo. Sim, aí tem que ligar e deixar É aquelas coisas que eles tentaram fazer achando que era isso o problema, né? Falta de óleo, tudo. Ah, sim, entendi. Nem precisa, ó. Isso vai pra... E aí depois fica no porta-mala pra ficar completando, né? É porque esse é o único carro que vem no manual escrito que você tem que andar com um litro de óleo na mala. Não fala isso pro Felipe, não. Ele gasta... Teoricamente ele baixa 1 litro de óleo a cada 5.000 quilômetros, uma coisa assim. Não, é exatamente. Ele fala no manual que você tem que andar com esse carro, você tem que... Só que ele fala de uma maneira chique, né? Por ser um carro com um sistema de competição, você é obrigado a andar. Ele não vai falar pra você assim, ó, gasta. Queima um óleo mesmo. Queima um óleozinho. Então vamos botar o óleo agora. Vou botar 10 litros direto. Não, esse carro, se der excesso, ele Ele toca, vai né? botar 9. 9. Se der excesso, ele apita e fica dando stop. Esse é o aditivo que vai salvar as mãozinhas. Isso aqui não... Cara, é obrigatório botar nessas BM aqui, ó. Olha a cor dele. Esse aqui vai assim, ó, é um frasco desses aqui, de 300 ml a cada 3 litros eu gosto de botar. Então, na verdade, o certo era... Vou botar 2 aqui, de 3 a 6 litros. Então vai ser 2 aqui, tá bom. Dá uma sensação boa botar um aditivo no motor, né? O cara sabe que vai ajudar. Vai ajudar. Esse daí vale a pena. As últimas horas parece barbada, né? Começa uma coisinha, outra coisinha, outro parafusinho. Já botamos então um óleo, líquida direção hidráulica. Agora estamos nas borrachas aqui, ó. Essas borrachas aqui, ó, tem que encaixar nas 5 borboletas e uma delas tá torta naquele lado ali. Ela entrou atravessada um dia assim e não quer entrar agora. Mas aí falta isso, falta os filtros de ar, água, completar, roda, sangrar. Tá, aí, ó. Estamos olhando a luta no Netflix aqui, que era do Tyson e do Jake Paul, né? E não sabia, a abertura é com o Whindersson Nunes, né? Brasileiro. Que legal, né, cara? Uma luta, milhões e milhões de pessoas devem estar assistindo isso aí no Netflix. Ah, impressionante. Orgulho aí de ver o cara aí. Apanhar ou bater, né? Mas cara, só de estar no ringue ali meu. Esse negócio também da luta do Tyson. Cara, 58 anos de idade, né? Pra quem, eu, minha infância e adolescência, eu vi o Mike Tyson lutar. É uma coisa legal ver o cara de volta com 58 anos de idade lutando.
Vai ser interessante aí, não é à toa que tá. Os caras reuniram bilhões de pessoas que talvez vão estar assistindo isso aí. E hoje é uma edição especial aqui, ó, 8h30 da noite, estamos aqui na empresa, aproveitando para a vontade de ver o carro funcionando é maior do que olhar o telefone para ver se a mulher ligou, né? Vamos ligar já? Vamos ligar agora. Agora é a hora do nosso saber o que é. Tem um monte de coisa que vai dar errado ainda. Tem bronzina, coletor. A chave tá ali em cima. Já nem vi. Dá-lhe um susto, acabou que né? Ferrou. Ele errou a medida? Não, porque ele sangra aí. Vira aí. Acabou. Agora parou. Acho que se mexer para um lado e para o outro mais uma vez já era. Mais alto o som. Bah, tirou. Agora sim. Barulho berra, meu. Giradinha de 6.000, certo? Bom, botar as rodas e testar na rua. Vamos botar as rodas e vamos ir. Cara, ficou bem mais alto porque agora eu perdi. Agora. Sinto informar que agora eu perdi. Caramba. O negócio é. Cara, isso aí eu vou te dizer. Vai ter os HP. Vai dar quantos HP? Vai ter os HP. Só que agora tá sem reprogramação nenhuma, né? Vamos só dar uma voltinha pra matar os lombrigas. Fazer umas 2 horas de estrada amanhã. Pra onde vai? Futebol do Pedro, uma hora e pouco lá. É só parafusada aí, não é? Lá atrás? Lá atrás também. Vai ter que fumar seu pouco, né?
Tudo ok? Tudo ok, então configurando aqui. Vamos. E aí? É o barulho, hein? Cara, é uma Fórmula 1. Valeu a pena! Isso é louco! Ela distracionando aqui foi a coisa mais linda. Sim, eu saí e não marcou o chão, né? Não marcou não. Deixa eu de novo aí, ó. Olha. Vou ter que... Os Pops Banks. Os Pops Banks. Aí, Tá show. Que missão em 2 dias. Tá bom, hein? Ninguém falou quantas horas tem o dia, né? eu vou escutar essa segunda. Não, tá hoje. Show. Aí. Tá bom, hein? Cara, o barulho é. Eu acho que a minha vai perder os catalisadores da frente. Ah, é? Pega o meu, corta ali e Não, faz. pega o teu. Não, que eu vou ter que desmontar pra trocar. Eu É. solto o escapamento que abre por cara. ali. Não, você é louco. Não, mas pô. os caras vendem um kitzinho que tu corta e já é os tamanhos certos. Sim, mas eu tenho que soltar o condutor fora. Eu não vou tirar aquele agregado de novo, você tá louco. Ali vai ser no. Ah, Vai ser no estilo. O ACF queria fazer na Mercedes. É um. show. Missão cumprida, então. Fechou. 2 dias de trabalho, E fizemos pronto. aí upgrade de bronzina. Bronzina, escapamento. Apavorada nas bronzinas, trocamos. Não sabia que tava naquele estado do DG, ó. Aquela limada que tu deu foi culpa tua aí, ó. Deixa ocupado. E alternador, linha de vanos e o mais legal de tudo, o escapamento. Escapamento. É. Já demos uma palhinha, só que é o seguinte, outro episódio vai ter o dinamômetro pra gente ver se tem uns HP mesmo, mas por esse tá bom, tô feliz pra caramba, agora eu vou pra casa, curtir o carro, vai ter que dar uns reapertinhos nos coletores ali, mas isso aí é Vai ser de menos. Isso é o de menos. Show de bola. O ronco valeu a pena. Animal. Cara, ó, é bom que a gente não trocou os abafadores, porque se deixar sem cano agora, o negócio vai Cara. ficar... acho que um dia vamos vão ter que tirar o escapamento traseiro. Pra testar. Isso É. aí, pronto. Tá, feito. Valeu, Valeu, gente. Valeu. Tamo- Valeu. Espero que tenham curtido aí.